Olá, tudo bem? Então, hoje estamos aqui em mais uma aula do programa Mentoria Liderança na Prática. O tema dessa videoaula é produtividade. Como é que anda a sua? Como é que anda a da sua equipe? Você tem consciência daquilo que te faz ser mais ou menos produtivo? Você consegue identificar nas pessoas com quem você trabalha no seu dia a dia aqueles que têm uma entrega mais efetiva, aqueles que demoram, procrastinam, empurram, deixam para depois, são cheios de desculpas. Estes comportamentos ajudam a que a gente tenha uma liderança mais eficaz, uma liderança de alta performance. Mas ela começa com a sua produtividade. Pois é, engana-se quem acha que para ser produtivo basta fazer as coisas rapidamente. Você tem essa ideia? Então, produtividade tem a ver com 4 elementos importantes. Claro que um deles é o tempo. Para ser mais produtivo, você precisa fazer as coisas dentro do tempo adequado, dentro do tempo exato para que aquela tarefa precisa ser cumprida. Então veja, produtividade não tem a ver necessariamente com fazer no menor tempo, mas fazer no tempo adequado, no tempo esperado, no tempo desejado. Porém, não adianta fazer no menor tempo se fizer mal feito, se fizer errado, se tiver retrabalho. Então, este é um outro elemento importante para que a gente tenha produtividade. Fazer no tempo adequado ou no menor tempo possível, bem feito, com qualidade, de primeira, corretamente, sem retrabalho ou com o menor índice de retrabalho possível. Agora, de nada adianta fazer no menor tempo, fazer com qualidade e fazer menos. Ou seja, para eu ter produtividade, eu também preciso fazer mais. Eu preciso fazer além. Eu preciso fazer não apenas aquilo que me é solicitado, eu preciso ir além daquilo que eu tenho como atividade para realizar. Então, produtividade, já passei por 3 elementos importantes. Fazer no menor tempo, fazer bem feito e fazer mais daquilo que se pode ser feito. Porém, para fechar esse ciclo, o 4º elemento da produtividade é ter o menor custo possível. Então, não adianta fazer todos esses outros e dobrar a despesa, dobrar os recursos para que isso seja realizado. Então veja, a produtividade é o equilíbrio desses 4 elementos fundamentais. E aí, o que eu ouço? Muitas pessoas falando assim, eu não tenho tempo. Meu dia não dá tempo para fazer quase nada do que eu quero. Se você é uma destas pessoas, comece a observar o que te faz perder tempo. O que faz com que a sua produtividade acabe sendo menor, reduzida, prejudicada. Então, papel e caneta e anote todos os elementos que prejudicam o seu resultado, a sua produtividade. Porque antes de avaliar a produtividade dos outros, você tem que ver a sua. Outra coisa que eu também já ouvi bastante, algumas pessoas têm este hábito, o hábito da desculpa, bastante cuidado com isso, é que a falta de tempos ela acaba se tornando exatamente uma desculpa para esconder a indecisão, sabe? Aquela pessoa que não sabe, que fica em cima do muro, que tem dificuldade de ter um comando. Para um gestor, para um líder, isso é fatal. O gestor, o líder, ele é responsável por esta tomada de decisões. Uma vez eu ouvi algo extremamente importante. É preferível tomar várias decisões no dia,
né? E algumas dessas decisões, às vezes, até não ser a melhor delas, mas é melhor tomar várias decisões no dia do que passar um dia inteiro pensando para tomar uma decisão e às vezes esta própria decisão também pode não ter sido a melhor. Então, é papel do gestor, sim, tomar decisões, reagir de forma mais imediata às situações. Então, para que isso aconteça, um dos fatores fundamentais que tem a ver com essa questão de produtividade é saber definir prioridades. Você sabe? Prioridade tem a ver com dois elementos: urgência e importância. Muitas pessoas confundem, elas acham que tem que ser feito, tem que fazer aquilo que é o mais urgente. Nem sempre. Na verdade, você tem que fazer aquilo que é o mais importante. E entender o que é o mais importante, eu tenho uma colocação que eu acho que vai te ajudar bastante. O importante é aquilo que só você pode fazer. Ou seja, não dá para dividir com ninguém, não dá para delegar, não dá para passar para outra pessoa realizar. Então, se algo é verdadeiramente importante, é só você quem tem que realizar. Agora, com isso em mãos, eu vou ver o prazo. Aí sim eu vou para a questão da urgência. Aí sim eu vou avaliar, opa, isso aqui é importante, só eu posso resolver, só eu tenho a capacidade, o conhecimento, a autonomia para realizar e qual é o prazo para que isso tenha que ser feito. Então, aí sim, com base no primeiro item, que é o fundamental, que é a importância, aquilo só pode ser feito por mim. Só eu tenho essa capacidade de decidir, por exemplo. E aí eu vou ver qual o tempo para que isso seja realizado. Com esses dois elementos em equilíbrio, eu consigo definir as minhas prioridades. Então eu começo o meu dia definindo o que eu vou fazer em primeiro lugar, como é que eu vou organizar o meu dia, a minha manhã. Então na parte da manhã eu vou organizar determinadas tarefas. Por exemplo, eu tenho uma organização do meu tempo em que na parte da manhã eu me dedico a tarefas mais mentais, na parte da tarde mais tarefas de relacionamento, ou vice-versa. Você vai escolher, vai entender qual que é a sua melhor dinâmica. Não adianta eu te dar aqui, faça deste jeito que vai funcionar para você. Funciona para mim, vai funcionar para você. Não, muito pelo contrário. Você tem que entender qual é a sua dinâmica pessoal, qual é a dinâmica da sua equipe, qual é a dinâmica da sua empresa, do seu negócio, do seu mercado. Tudo isso vai te dar essa visão geral em que você vai olhar e falar, opa, eu sou mais produtivo ou eu consigo ter os elementos necessários, as informações necessárias para tomar certas decisões em tal período. Então eu vou organizar o meu tempo, as minhas tarefas, as minhas atividades para que eu faça isso naquele momento. Então veja, produtividade, organização de tempo, definição do que é importante, do que é urgente, tudo passa por uma questão que eu já falei do autoconhecimento. Eu tenho que entender, porque aí sim eu vou conseguir cobrar, estimular, orientar a minha equipe a também agir de forma produtiva. Eu tenho que ser o exemplo de produtividade para a minha equipe. Eu tenho que ser a referência de produtividade para a minha equipe. E compartilhar com eles, dividir, trocar ideia. Como eu acabei de falar para você, aquilo que funciona para mim não vai funcionar necessariamente para você, mas é um caminho. Eu te oriento, eu te mostro como você pode fazer. Agora, é preciso estar junto com a equipe, entender as pessoas. Isso eu falei na aula anterior, quando eu falei de empatia. Lembra? Pois é. Então, a produtividade passa exatamente por entender essa visão geral, entender como que eu lido, o que me faz perder ou ganhar tempo e como que eu estou tendo os resultados. Então, para fechar, checklist. Checklist. O que eu estou fazendo que está dando certo? O que eu estou fazendo que está fazendo eu perder tempo?
Por que eu estou atrasando na tomada de determinadas decisões? O que está dificultando o meu melhor desempenho? Quando eu faço esse acompanhamento contínuo, eu consigo ir ajustando, afinando para me tornar um líder verdadeiramente de alta performance. Ok? Então, esse é o conteúdo para que você possa melhorar. Claro, se você quer saber mais, desenvolver isso com mais consistência, aí reforço o convite. Tem um trabalho específico de mentoria individual, porque aí sim a gente vai descobrir efetivamente, através de uma série de atividades e exercícios, quais são os seus pontos mais fortes, mais fracos, ok? Mas com essas informações que eu já te passei, você já consegue dar uma bela caminhada nesse sentido, tá bom? Meu grande abraço.